segunda de hoje, Claudiane Rodrigues. Estamos ao vivo. Eu sou o Emerson. Eu sou Paulo. E eu sou Edmilson. E esse é o Vinho de Segunda. Mas a bebida é de primeira. E hoje estamos recebendo a nossa amiga Claudiane. A Clau é fisioterapeuta cardiorrespiratória. Tem mestrado, doutorado e pós-doutorado nessa área, mas a gente vai conversar sobre isso durante esse episódio. Boa noite, Clau. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, bem-vinda. Muito Seja obrigada. bem-vinda, Clau. Obrigado por aceitar o nosso também, convite, né? E amiga de longa data. São quase 20 anos que a gente tem uma amizade. Verdade. Olha aí. Agradeço, pessoal, pelo convite. E é isso aí, vamos bater Vamos papo. bater papo. Falando em bater papo, não dá pra bater papo com a boca seca, Edmilson. É verdade. Então, hoje, nós temos aqui um vinho branco espanhol. Tá calor A título hoje, de né? curiosidade, tá quente aqui em Tá Londrina, que é uma beleza, tá? quente. Então, hoje um vinho branco espanhol de uma uva chamada Verdejo. Ela também é conhecida em Portugal como verdelho. É a mesma uva, tá? E tem muitas castas que tem em Portugal e na Espanha com pequena variação de nome, né? Até porque estão vizinhos ali um do Sim, outro. inclusive tem várias brigas, porque muitas dessas castas nasceram numa região meio que divisa Aham. entre a Espanha e Portugal. Então eles Ficam brigando pela paternidade, É, E né? tem nomes diferentes, inclusive, Edmilson, não? muito parecido. Por exemplo, É. Albarinho e Alvarinho. É um outro É cara. diferença de idioma mesmo, né? É, E na verdade, no espanhol, acho que o B se pronuncia V, né? sim. Por exemplo, aqui está escrito verdejo, mas se fala verdejo. Uhum. É como se fosse R, né? É. É uma uva muito plantada na região da Espanha. Esse vinho que nós vamos provar aqui chama-se Cinco Vinas. Eu acho bacana o rótulo dele porque vocês vão Bem ver festivo, né, Edmilson? Festivo, exatamente, é uma coisa festiva. O rótulo, na verdade, é o mesmo, se você não assistiu, assista, que nós bebemos no episódio com o pessoal do Clube do Choro, daqui de Londrina. Era a mesma vinícola. Mesma vinícola, O rótulo é uva parecido, diferente, mas era né? outra uva. Era outro Isso, vinho exatamente. da mesma produtora. E aí eles usam o mesmo desenho de rótulo. Nós tomamos naquele dia que foi um viura. Tomamos um viura seco e um viura meio seco. No caso de hoje, o nosso vinho é seco. Um verdejo. Bem, eu vou abrir aqui e nós vamos colocar em nossas taças. Não tem problema nenhum, né, Cláudio, beber vinho aqui não, né? Não. Não, né? Nem- Pra você tá de bom, né? Sim, Perfeito. vinho também faz bem para o coração. Não tem problema cardiovascular com Não. Principalmente o vinho das uvas nosso escuras. convidado. Começa sempre sendo o primeiro a ser servido. Obrigada. Já vamos vendo aqui a cor dele. Amarelinho bem clarinho, Bem palhazinho. né? Amarelo limão, né? Talvez, né? Eu chamaria de palha. É um pouquinho mais Amarelo escuro que a palha. palha, eu acho, sabe, Emerson? Tem uma quedinha pelo limão mesmo. É, um pouquinho mais escuro. Quase um verde limão, assim. Bem, Uma forma de olhar a cor do vinho é botar alguma coisa branca atrás. Por isso Sim. tem esse guardanapo aqui na mão, tá, gente? vamos lá. O nosso brinde inicial, por gentileza. Saúde. Saúde! Aroma bom, cara. Cheiro gostoso. Você sente que tem um frutado bem forte, né? No olfato, Aham. né? Bem bom. Lembrando assim, aqui também, pra mim, né? Que às vezes eu sinto coisa que vocês não sentem, né? Vocês ficam me Bom, criticando. eu nunca sinto nada, então eu só faço piada mesmo. Alguém aqui já experimentou toranja? Já ouvi falar nesse negócio, mas nunca provei. Já, atual já, ó. Aqui tem um pouquinho de olfato de toranja. Tá bem? Cai super bem no gin tônica. Né? Cai super bem. Sim, claro. Saúde, vamos experimentar agora o paladar. Ah, já experimentei, Eu Edmilson. também. Você ficou cheirando aí. Tem que tinha que cheirar primeiro. Não obrigatoriamente. Mas como eu sempre falo, a questão do olfato, ela ajuda o cérebro a começar a classificar aquilo que você vai sentir. O cérebro, na verdade, já começou a classificar na hora que ele viu a cor. Pela cor ele já separou o que pode ser. Sim, uma limonada.
Tá? E aí? E o paladar, Emerson? O que você sentiu aí? Sabor de vinho. De vinho branco. Já é um vinho... Não, eu achei ele agradável de beber. Dos Muito vinhos brancos agradável. que nós já tomamos, você vê que ele é um pouquinho mais complexo, né? Uhum. Chega a ser até um pouco untoso, oleoso, né? Uhum. Ou seja, mais cremoso o líquido, né? E também aqui, a diferença de início de boca e final de boca, ele vai apresentando paladares diferentes. Sim, ele muda o sabor. Tem mesmo. Tá? Um pouquinho mais, talvez, cítrico no início, e lá no final de boca, de garganta, já começa a sentir um pouquinho mais de pera. Nossa, isso tem que ter um paladar muito aguçado. Tem. Na também verdade, acho, você vai treinando isso. Claro. Não só com o paladar aguçado, mas como eu sempre falo, se você não experimentar coisas diferentes, Claro, você né? não vai conseguir identificar, né? Por exemplo, nunca chupei ou comi, não sei como é, uma toranja. Toranja. Isso, é que não é comum, né? Aham. Não é comum. Então nunca que eu vou Mas eu encontrar falei um da paladar. toranja justamente porque a nossa amiga faz alguns drinks, então ela está acostumada com a toranja, né? Que ela até Já. citou aqui, o gin é umas coisas que vão muito bem, né? Aliás, é uma coisa que você tá gostando de fazer, né, Cláudio? Drinks. Muito. Como que apareceu isso aí pra você? Os drinks foi o ano que antecedeu a pandemia. A pandemia foi 2019, 20, né? Eu tava terminando o doutorado, já tava assim naquela fase de Matar todo mundo. matar todo mundo, já tinha terminado coleta, e tava na fase de dissertação e abriu esse curso. Eu sempre tive vontade, sempre tive curiosidade, mas assim, era tudo muito difícil. No meu ver, era tudo muito difícil, não tinha equipamento, não tinha nada. E eu sou muito assim, eu sou muito perfeccionista com as coisas. Se eu não tiver aquilo que é para fazer, eu prefiro nem fazer. E aí abriu esse curso. Era um bar que tinha ali na Ayrton Senna. E o dono do bar, ele já tinha viajado pelo mundo como bartender, participado de vários concursos, tinha ganhado prêmios, enfim. E ele deu esse curso num domingo à tarde. Olha aí. E era um curso para principiante mesmo, assim, bem básico. Inclusive, nesse dia tinha vários bartenders profissionais. Se especializando ali, né? De Deu uma bares, aperfeiçoada. de Olha bares aí. bem conhecidos daqui de Londrina. Aham. E tinha o pessoal igual eu, assim, principiante. E eu tava lá bem desencanada. Eu queria Você tava mais querendo beber o que ia ser feito do que eu outra queria coisa. não ter que pensar em nada. Aham. Que era o que eu tava fazendo nas últimas semanas. Então foi bem próximo das férias, assim. E aí eu fiz. Então eu descobri que eu gosto. Ainda não tenho toda aquela experiência, aquela prática, né? Não faço malabares. Isso é um curso à parte que existe. Poxa, o Emerson fez a maior propaganda disso, a dos gente achou malabares, que né? era. Que Ela tá preparando uns negócios com fogo, Com assim, fogo, pra- inclusive, né? Aqueles de chacoalhar a cabeça da pessoa e tal. Pega pela orelha assim. Bah, E foi tão engraçado, né? Eu gostei e tal. E aí o meu aniversário é em janeiro. E naquele ano eu pedi para os meus amigos que eu queria de presente tudo que fosse relacionado com bartender. Então eu fiz uma lista, né? E eu ganhei tudo que eu precisava. Aí o meu marido acabou comprando outras coisas que eram um pouco mais caras, né? Tipo o sifão, que igual de chantilly, que é para fazer o Moscou Mule, por exemplo. Tem o boleador, que é aquele para fazer margarita, que você coloca sal, limão. É uma frescura, mas enfim. E aí acabou que eu tenho tudo. Olha que legal. Tem um, Quiser abrir um bar. agora você tem precisa um bar de gente pra experimentar. Tem vários drinks que eu não fiz ainda, mas eu tenho que fazer para as pessoas provarem, né? Eu até tenho um drink de minha autoria. Olha só, já tem Eu acho que é de minha autoria, mas enfim. É um mojito de limão siciliano, chamo de mojito splash. Olha, É legal. E porque no curso foi bem bacana, porque eles ensinaram a fazer os xaropes, ensinaram a fazer os licores. olha que legal.
que, por exemplo, quem tem bar, sai muito mais em conta eles fazerem, né? Até porque a rotatividade de saída de drinks é muito alta, então fica caro. Um Comprar exemplo pronto. é como que chama? Control? Que é o de... Controle de laranja. Isso, control. Um control, eu comprei ano passado, eu paguei tipo 150, 180 reais. E você consegue fazer ele em casa, que é o triple sec, que é simples. Fazendo em casa Fazer você a fica marguerita, quanto? né? Aproximadamente. Ah, vou comprometer os bares, gente. Mas você faz, você vai vender para os bares, né? Esse que você citou, o controle é muito usado para fazer marguerita, né? Sim, Não é a base. É a base da marguerita. Sim. Tem outros drinks, né? Enfim, Coração Blue, né? Coração Blue também. Coração Blue. Então, aí, ok, tive todos os apetrechos. O meu melhor amigo, Luiz, depois do Eros, me deu uma bolsa de bartender. Nossa! E aí, onde eu vou... perdi o posto. Que o teu melhor amigo não deu, né? Não me deu nada. Puxa, Eu vou pensar no que eu não tenho. Isso. Ele vai se redimir, ele falou. E depois disso eu comecei a ter uma ânsia por comprar bebidas. Sim. Então eu comprei licores, control, eu aprendi a fazer um limoncello, Limoncello. que eu experimentei o meu e o limoncello, a diferença é mínima. Deve ser algum conservante, não sei, mas a diferença é mínima. Olha só. Fiz licor de café, enfim. E aí você aprende essas coisas. Que legal. E aí na época da pandemia, nesse ano, daí veio a pandemia e tal, a gente foi viajar, voltou, começou a pandemia em março. E aquele ano eu tinha que terminar o doutorado. E aí eu fazia drinks. Quando eu estava muito estressada, eu fazia os drinks que eu mais gostava. E eu nunca tive tanta visita de amiga na minha casa depois desse curso, tá? Olha só! Mas é um ramo que tá extremamente em alta agora, né? Eu acho que se bebeu tanto drink, né? Com tanta variedade de drink. Eu acho que tudo começou Mas com essa gin questão do tônica. drink também, Na verdade, né? eu vou contar para vocês que isso é um retorno. Porque lá nos anos 80, nos anos 90, houve também um boom de drinks. Inclusive, estava até citando com você antes aqui, com vários concursos de coquetelaria Brasil afora. E tem uma grande feira chamada Equipotel, que é uma das feiras mais profissionais que eu já vi, voltada para bares, hotéis e restaurantes. Sim. E lá, a cada meia hora, tem alguém fazendo drink e eles chamam as pessoas para provarem e dar uma nota. Legal. Então, e é bem assim, é dinâmico e é o público mesmo quem faz a votação e vai experimentando, avalia e tal. Olha que E massa. muitas, na época, muitas criações pessoais de cada um. Eu até me meti a besta e criei um drink na época que eu chamei de Noite em Marrakech. E quando o cara tomava meu drink, Ia pra Marrakech, lá de Marrakech. Ele ficou muito forte, assim, me dava um up assim, muito rápido. Eu não vou lembrar agora os detalhes do Composição drink, dele. a composição qual que era, mas era bem forte Então, mesmo. e o bacana dos drinks, né, para quem gosta, depois que eu fiz o curso, eu comecei a estudar um pouco de mixologia, que é a parte molecular do drink em si, né? E tem alguns canais no YouTube que eu sigo, um pessoal que é muito, muito bom. Infelizmente eu não consegui ainda fazer esse curso presencial, acabei fazendo alguns pelo YouTube mesmo. E com isso eu aprendi a fazer a cerveja de gengibre, consegui fazer o limoncello. Então, você vê que tudo na vida tem técnica, né? Não tem como. E tempo e dedicação. Isso, claro. Inclusive, a primeira ginger beer que eu fui fazer, eu contaminei. Porque ela fica num processo de fermentação, né? E eu fiz lá e tal. Aí eu olhava, tava meio turvo, eu falava, tá estranho esse negócio aqui.
E você tem que abrir todo dia e pôr um pouco mais de açúcar, né? Por causa da fermentação. Vai fermentar, né? Isso, guardar num lugar escuro e tal. E eu abria, fazia uma pressão, eu falava, gente. E aí tem um amigo meu que faz cerveja, e aí ele é físio também. Aí eu comentei com ele, eu falei, olha, tá fazendo assim. Ele, Cláudio, você contaminou, você não deve ter lavado direito o gengibre e contaminou. Olha só. E aí com o açúcar virou uma colônia de bactérias, né? Pequena bomba. E aí, mas mesmo assim, eu sabia tal, aí tinha que ficar acho que 21 dias. E aí finalizou, falei, agora eu vou ver. A hora que eu abri, ele tava claro com gosto de bactéria fermentada. É um gosto mais Lactobacilos azedo, vivos. mais ácido. Aham. E aí, mas mesmo assim eu ainda provei um pouquinho. Desprezei. Mas eu queria ir até o fim pra saber como que era o processo. Entendeu o processo. E depois legal. você fez novamente ou não? Fiz, E aí deu certo. Aí a higienização, porque o gengibre ele é muito chato pra limpar. Ele é cheio de pontinhas, nervurinhas né? assim, mas aí eu fui com todo cuidado, esfregando mesmo com uma buchinha e tal, porque tem que deixar ele com a casca. Pelo menos o que eu aprendi foi isso. E aí eu esfreguei tudo, fiz, comprei potes herméticos e aí deu certo. E aí eu fiz uma ginger beer. Olha aí. E ficou gostoso. Que legal. Quando Essa fizer é novamente, então Eu você já sabe. Pensando. Não só essa Eu tava questão. pensando no seguinte. Olha aí, a olha. gente fazer Presta um episódio, atenção no que o Emerson tá um falando. episódio futuro com ela, de repente mais algum convidado e a Glau preparando drinks pra gente. Olha só, Pensou que legal? verdade. Já pensou que legal? A gente vai fazer uma lista aqui, né? De Eu não alguns sou drinks, né? profissional. Não, vamos fazer uma- A gente também não Só é os bebedor caras não profissional. sabem. Nem podcasters profissionais nós somos. Não, né? é, Tudo empatado, Clau. Então tá tudo certo. Não, pode ficar em paz. Tá? Você viu que queijinho com combina a- bem com esse vinho. Com a oleosidade do vinho, você vê que o queijo é um pouquinho mais forte, né? Ele já dá uma combinada melhor. Ele interage, né? Uma questão lá da sua molecologia lá. Mixologia. Ai, mas nossa, de mixologia eu realmente não sei nada. O que eu sei é o Claro. que eu estudei, pesquisei. Vou contar pra você a gente sempre conta algumas histórias aqui, né? E minha avó, que já é falecida, ela gostava muito de tomar caipirinha. Só que não tinha ninguém que fizesse caipirinha pra ela. Então aí ela me catequizou para fazer caipirinha pra ela. Então eu comecei a fazer caipirinha para minha avó, tinha uns 16, 17 anos. E toda festa ela pedia, faz lá uma caipirinha para mim, eu estava fazendo caipirinha e tal. E de repente nessa brincadeira de fazer caipirinha eu aprendi. Então até hoje ainda faço caipirinha de qualquer bebida de alcoólica, né? Seja de rum, seja de steinegg, seja de vodka, Qual fruta que for? de pinga. Eu faço uma caipira, cada uma com frutas diferentes e até mesmo processo diferente. No entanto, quando a gente aprende a fazer isso com uma certa Destreza. Profissionalismo ali. continuidade talvez, mesmo, né? Continuidade, a gente acaba fazendo tudo automático. Mecânico, né? Não é mecânico automático. Eu sempre falo isso, até em algumas palestras que eu já dei, eu falo isso sobre a questão do conhecimento, né? Quando você começa, você é vamos dizer assim, um ignorante, né? Que não sabe como fazer e não tem nem noção de como fazer. Num segundo momento, você já sabe o que tem que fazer, mas não sabe ainda como fazer. E não sabe os porquês, né? Num terceiro, Só sabe que tem que misturar tudo. Num terceiro momento, você já sabe como fazer e faz. E no último momento, você faz sem pensar. Automático. Né? É automático. Eu colocaria Dirigir. antes do último, eu colocaria antes do último os porquês. Porque, por exemplo, você sabe que se misturar X ml disso com não sei quantos ml daquilo, vai dar o... Mas por que são essas as quantidades? Sim. Não, eu sei que são essas, eu faço. Agora, de repente, você vai chegar a um ponto e falar,
se eu colocar 1 ml a mais vai acontecer isso, a menos vai dar aqui, você começa a entender os porquês. Mas Emerson, aí entra aquela questão da pessoa que ela simplesmente ela vai seguir uma receita e daquela que vai criar Estudar, como você criou o seu drink, né? Mas o interessante é quando você faz no automático, você, sim, por que é o exemplo, último estágio, né? Você percebe, por exemplo, a acidez da fruta, se ela está um pouco mais ácida, um pouco menos ácida, para você saber o quanto de açúcar você vai colocar. Sim, a mistura que você vai fazer com aquilo. É automático na tua cabeça. Você já vai fazendo isso ali meio que automaticamente. Sim. Então, por exemplo, eu gosto muito de fazer uma caipira de vodka com lima da Pérsia. Fica fantástica, muito boa. Uma caipira de pinga com limão não tem melhor. Acho que a pinga fica ótima. Pinga e limão nasceu pro outro. Nasceu pro outro mesmo, né? Abacaxi com limão também, com vodka, fica muito bom. Kiwi, morango, a gente faz ali, vai fazendo. Então aí, o açúcar da fruta, menos açúcar que você coloca, então você vai ali Trabalhando, né? Mas eu lembrei também de uma vez que eu fui num bar em São Paulo e não era cadeira de barbeiro para tomar tequila, não. Era uma mulher que pegava você de costas no balcão, apoiado no cotovelo, ela encaixava as pernas, te segurava e fazia o drink na tua boca. Preparava na tua boca? E chacoalhava a tua cabeça com as pernas e aí te soltava. Simba era levemente adulto. Acho que é bar mesmo, isso não é que é bar, que é isso, bar mesmo, bar pra época, mas era um formato. Que não dá pra perder uma piada pronta dessa, né? O cara ficar de pé, não ficava. Não uma ficava. coisa que a cadeira de Imaginando. barbeiro. A cadeira de barbeiro tem o mesmo efeito, né? O cara prepara a tequila, você bebe e o cara gira a cadeira e você tem que levantar, mas não levanta. Não levanta, é óbvio. Perde totalmente a referência. Não, tequila pra mim é do demônio aquilo. Sério? Gente, pra mim Que você não são os conheceu a melhores exposição de drinks Londrina, o Capeta. são feitos com tequila. Eu gosto demais de tequila. Demais. Marguerita pra mim é um dos drinks Mas que eu mais tequila gosto. puro é absurdo de. Não é muito bom. Eu não Nossa. tenho paladar para uísque. Não tenho paladar, não gosto mesmo. Mas eu gosto de tequila. Inclusive, uma das coisas, né, que do curso, né, de bartender, da experiência, é você saber diferenciar as bebidas, igual o uísque, né? A gente sabe que o uísque tem vários tipos, como tem gin, como tem qualquer outra coisa, rum. Sim, carta ouro, carta prata. Então, e assim, meu marido adora uísque. Então em casa tem até uns uísques lá, mais caros, assim, eu falo pra ele que eu vou começar a experimentar. Fazer drink com os whisky dele. Nossa, ele larga de mim. Eu acredito. Tem uns whisky sour que dá pra fazer, né? Whisky sour. Mas, e desenvolver esse paladar, até mesmo pra fazer o drink, né? Mas o paladar pro gin, eu consegui, assim, diferenciar um pouco entre um gin que não é tão bom para um gin bom. Que legal. Nós estamos aqui no podcast criando uma bebida que é uma fusão entre Eu tava a bebida vendo a da garrafa lá no Geórgia fundo. e a nossa cachaça. Na Geórgia eles têm uma aguardente de uva chamada chacha. Então nós vamos fazer uma fusão da chacha com a nossa cachaça e vai ser a cachacha. Cachacha. E você já está desafiado a fazer um drink com a cachacha, assim que ela estiver pronta. Tá. Assim que ela estiver pronta, ó. A garrafa de chacha é aquela garrafa vazia lá em cima vazia, né? Que nós inclusive tomamos aqui no podcast. Tomamos aqui no podcast. Gente, pensa numa bebida que parece uísque. Forte e gostosa. Parece uísque. Mas lembra a cachaça também. Lembra a cachaça, mas ela passa por barriga de carvalho, mas é sensacional. Então, um Chacha drink realmente que eu não faço é caipirinha. Vamos trocar umas receitas. Não, eu já sei que não, ela não vai fazer. Tô brincando, cara. Porque você fala assim, eu fiz cor de drink. Faz uma caipirinha. Pô, fazer um baita no curso pra fazer caipirinha, caipirinha é pra Não amador igual eu desmerecendo, fazer. não desmerecendo. Quem gosta, quem sabe fazer. Mas é que eu não gosto Não, eu e eu faço. não tenho vontade de aprender. Não, caipirinha eu faço, eu não fiz curso Posso nenhum. falar uma coisa? Exatamente, a gente faz em casa isso aí, em qualquer lugar faz uma caipirinha, tendo um limão, açúcar e Eu vi um cara cachaça? passar com uma cachaça ou vergonha. vodka. Lilinho. Olha só, eu vi um cara passar uma vergonha
teve aqui em Londrina uma vez um evento do consulado de Cuba. E além dos charutos que eles estavam servindo, tinha um cara fazendo coquetelaria. Servindo o quê? Pina colada e daiquiri. O barman fez um daiquiri que estava uma porcaria. Caraca. E um cara que estava na festa falou para ele: nossa, mas que porcaria seu daiquiri, hein? E o cara virou para ele e falou assim: se você fizer melhor, por que você não faz? E o cara falou assim: então dá licença. O cara pegou, foi, preparou um daiquiri, escolheu um convidado na festa e falou assim: quer experimentar? O cara falou assim: nossa, mas tá bom esse daiquiri mesmo, hein? Outro passando falou assim: deixa eu experimentar, tal. Ah, você não faz um para mim? Olha só. Resultado, o cara acabou fazendo uns 3 ou 4 daiquiri e o barman lá ficou com a cara de tacho. Porque se o cara vai para um evento especializado, onde o cara tem que fazer 2 drinks bebidas, bem feitos, né? Porque não dá para falar em Cuba sem falar em daiquiri e pina colada. E o cara não consegue fazer um deles bem feito. Não dá, né? Então, aí a gente tem que ver também que tem profissionais e tem profissionais, né? E quem também sabe, tem que ver quem contratou esse cara, né? Mas aí também tem esse outro detalhe, aquele profissional de primeira linha, né? Mas o cara também não vai negar um serviço, né? Ah, vou fazer de qualquer jeito aqui, eu sei fazer, vou ganhar uma grana. Mas às vezes é o que o cara sabe fazer. Mas concorda, e ponto, Emerson? né? Concorda, não é mesmo? Agora vamos falar uma coisa. Você imagine você, que é especializado em previdenciário, e os caras te chamam para fazer um congresso de trabalhista. Não, trabalhista é a minha origem, eu até vou, mas não me chame para fazer imposto de renda. Não, imposto de renda não. Não, eu não faço. Um dia me pediram um curso de imposto de renda. Tudo bem. Não, um dia me pediram um curso de imposto de renda. Eu falei, cara, não faço. Não, o material tá pronto, é só dar aula. Eu falei, não vou. Eu não vou porque alguém lá vai fazer uma pergunta um pouquinho mais profunda que não tá no material e eu não faço. Eu não vou passar essa vergonha. Não vou me queimar. Vou deixar de ganhar essa grana, mas não vou me queimar. E é isso. Agora, nem todo mundo pensa assim, né? Não, é isso que eu ia falar. É igual eu com os drinks, né? Eu não vou me comprometer. Isso me faz lembrar. Fazer uma coisa que eu não sou profissional. Isso me fez lembrar de uma piada que eu vou ter que contar. Diz que um professor de química quântica nuclear, que era o único especialista do mundo, fazia palestra pelo mundo inteiro. E junto com ele ia um auxiliar de ordens. O cara que ia com ele, reservava hotel, reservava passagem, marcava restaurante, etc. E tal. Estava todos os dias lá com o professor. E numa dessas viagens, ele virou o professor e falou assim: professor, de tanto ouvir o senhor falar nas suas palestras, o senhor sabe que eu sou capaz de subir lá e dar uma palestra no seu lugar? O professor falou assim: não, rapaz, isso é impossível. O meu é um dos conteúdos mais especialistas do mundo. Não, professor, mas eu sei fazer. Sei, não sei, vai, não vai, apostar. E na próxima palestra, eis que o ajudante se apresentou como sendo o professor e o professor sentou na plateia como sendo o ajudante. E ficou pasmo de ver o cara falar tudo o que ele falava nas outras palestras, explicar slide por slide. E o pior, o cara abriu as perguntas. De tão acostumado que ele estava de escutar as perguntas, a resposta ele respondeu todas. De repente um cara lá no fundo levantou o dedo e fez uma pergunta cabeluda. O ajudante não perdeu a linha e falou assim: meu amigo, essa sua pergunta é tão fácil que eu vou deixar o meu ajudante responder para você. Saiu bem. Ô Cláudio, mas voltando aí sobre essa questão dos drinks aí, hoje o gin é o que tá mais na onda, né? Olha, ou já tá indo? Não, ainda tá, né? Mas assim, as pessoas não fazem a gin tônica igual. Gin tônica não vai um monte de fruta e um monte de especiarias misturadas, né? No bar ainda ela sai um pouco mais próximo do que ela realmente é. Mas a gin tônica tá na moda. Tem um episódio, tem uma série que chama Emily em Paris. E o Kir Royale voltou com tudo. Com tudo por conta dessa série. Olha só. 007, né? Negroni também. Com o Martini. Então, assim, outra coisa que eu gostei de estudar é essas origens, assim, onde que o drink foi feito, de que forma. Tipo, lançou o 007 e o Dry Martini explodiu para tudo quanto é lugar.
E hoje todo mundo associa, né, o Dry Martini com o filme. Mexido, não batido. James Bond. É. Dry Martini, mexido, não batido. Não batido, sim. Na verdade, você faz num copo comprido assim, que chama glasses, faz a mistura, mexe com uma colher bailarina Sim. e Já. despeja. Isso. É assim, é tipo igual gin tônica. Gin tônica não pode mexer, em hipótese Sim, alguma. claro. Depois que você a prepara, você pega uma colher bailarina de baixo para cima e dá uma leve misturada, porque o gostoso são as bolinhas Claro. da água da água tônica. Da água né? tônica, sim. Então não pode mexer. Antigamente, o chique era servir uma gin tônica num copo de pico de jaca. Por quê? Com a iluminação dos bares dava um efeito. O cara ainda tomava ainda mais. Então, agora uma outra coisa que de uns anos pra cá também veio é o clericot, que também, faz na isso. jarra, né? Isso. Com vinho e tal. Eu faço uma analogia, que o clericot é o antigo ponche, que se fazia. Sim. Eu nunca tomei um ponche. É o ponche gourmetizado, né? Na verdade, é uma ponche derivação, né, gourmetizado. do espanhol também que tem, né, que é a sangria. Exato. O clericot é uma sangria. É uma sangria gourmetizada. Um pouco mais gourmetizada, mas é Isso. gostoso, é bem Sim. refrescante e tal. Negroni tá muito na moda também. Negroni também. Aperol, né? Aperol também. Eu, assim, o meu paladar, eu não gosto muito de drink amargo. Aperol, Negroni, Manhattan, eu acho... Eu tenho visto o pessoal tomar muito, fazia muito tempo que eu não via, sabe? É Campari também, né? Campari voltou também à moda. Voltou Os por causa bitter, do por causa do Negroni, bitter, os né? bitter. Então, a história dos bitters também é muito legal, né? Porque todo mundo pensa que o Campari é uma bebida. Na verdade, ele é um bitter, É um igual bitter. o vermute. É E uma falando marca de só, bitter, né? e falando de bitter, o mais famoso é da Angostura, né? A Angostura, exatamente. Que é o mais usado, inclusive. Que é o mais usado. É. E assim, é pra você dar Qual é o papel do bitter? Não sei se vocês sabem qual é. Não, hoje a especialista aqui é você. Eu não sou especialista. Mas perto da gente. Estamos aqui para aprender sobre drinks hoje, não é não? O papel do bitter é estimular todas as papilas gustativas que você tem. Então, tipo, você faz um Negroni, uma Manhattan e dá um dash, né? Dá uma... assim. Mas o barulhinho que faz? E aí a hora que você prova, ele te dá uma sensação de amargo com azedo, misturado com o drink. E assim, ele só combina com drinks mais encorpados, né? Tipo Negroni, esses drinks mais amargos. Nem com o whisky sour dá certo. Paulo, bacana assim, de estudar os drinks, que você acaba sabendo os copos. Não é qualquer copo para qualquer tudo é bem drink. peculiar, né? Inclusive qualquer bebida, né? Você toma um vinho num copo desse, não vai ser legal. Mas tudo tem um porquê, Sim, entendeu? tem. Igual, eu acho linda aquelas taças de champanhe antigas. Aquelas abertas. Aquelas abertas. E que não são boas para tomar champanhe, né? Pelo contrário, elas têm. Só que as outras ficaram mais bonitas para tomar o champanhe. Elas são mais elegantes. Hoje, inclusive, existe um movimento de voltar a se tomar champanhe em taças como se toma vinho branco. Não, aí sim. Não mais o flute, nem nada. Aquela outra taça, a única diferença dela é que ela tinha uma menor quantidade. Mais baixinha, né? Uma menor quantidade de vinho. Aquela que foi baseada no seio da rainha, lá no passado. Na verdade, ela tem, né, uma base mais curta e o copo é largo. Então, qual é o porquê? Para você sentir as borbulhas são mais estourarem no seu nariz e ter o olfato. Mas o que eu havia da lido champanhe, né? Champanhe é um tipo. É que por ela ser aberta, os aromas se esvaiam muito rápido. Mas a hora que você e não tinha a retenção de uma flauta ou de uma mais. Segurava mais o aroma. Mas inclusive é difícil assim da gente encontrar essas taças antigas com aquela borda. Ai, juro, ela não me dá duas. não. Que
Que elas são muito lindas, elas Nem pra são gente tomar em casa é difícil. com aquela bordinha toda em dourado, toda trabalhadinha. Existe também taça lindo. de Existe 60, 80 anos. Existe uma taça muito utilizada para se fazer drinks, uma taça no formato triangular, que dizem que ela tem um objetivo diferente, não é só pro drink. É para enganar o cliente na quantidade, é verdade? Não é verdade. Não. É por conta da disposição, né? Outra coisa que a gente também aprende, né? São as guarnições, são as infusões. A mixologia, ela ensina, tipo, infusão. Como você infusionar um drink. Lembrei uma coisa que eu não tenho, que você vai me dar. Pronto. Aí. Eu tava pensando eu não nas sei taças. o nome certinho, mas ele é um... Não sabe nem o nome que é de presente. Não, Ela vai te mandar foto, pode ficar tranquilo. Tem da China, sai mais barato. Ele é comprido assim, com uma boca larga. Então vamos supor, você faz um negrão. E aí você queima uma canela com um cravo e coloca e fecha ele. E ele infusiona toda a bebida ali, entendeu? Tem alguns preparos que já vem pronto para ficar com gosto tipo de carvalho, de madeira, de defumado. Já vem o mix ali pronto, né? Isso, aí você Não, mas eu só já vi em alguns bares o cara queimar a madeirinha mesmo, colocar um pedacinho de madeira pra queimar. Então. E no Tacho da Curitiba, tu bebia os drinks assim. Dá pra fazer tipo com um copo. Você pega lá um copo on the rocks, né? Que é um copo de uísque, faz lá e vira ele. E deixa ele ali infusionando. E aí você desvira e faz o drink. Eu acho que perde o sabor ali, fica muito levinho assim depois, né? Mas essa parece uma cúpula, um negócio assim, não sei o nome. Fica bem gostoso, fica bem cheiroso. Você me fez lembrar que antigamente, nunca mais vi, tá? Antigamente existiam alguns copos próprios para se tomar Stanieri com chopp. E aí tinham dois nomes, que era submarino com a escotilha aberta. Conheço submarino, E submarino com a escotilha fechada. Qual que era a diferença dos dois? A posição que vai soltar o copinho que vai dentro do copão, né? Se ele vai Mas na verdade cima, é que o próprio copo já era preparado. Entendi, não precisava de um copinho dentro do copão. Não, já tinha preparado. Aquele copinho que lá do bar do Alemão todo mundo quer roubar, e você chega no hotel, olha embaixo. Aliás, eu nunca esse vi copo ninguém... foi gentilmente roubado. Todo mundo leva aqueles copinhos lá, não tem um que não leva, né? Verdade. Então era uma coisa também interessante, que eram fabricados especialmente para isso. Para esse tipo de drink. Mas ninguém levava. Aí não tem jeito, né? É um copo só. Uma coisa que eu não tenho muita experiência são as guarnições. Então eu assisto vídeo, né? Então como, tipo, pega a casca da laranja, corta, vira um passarinho, vira um espiral. Eu sou muito estabanada, então eu não consigo fazer. É a parte decorativa, né? A parte decorativa. Agora eu comprei uma pinça culinária, pinça pra drink. Sim. Então, quando eu vou fazer... compra só aqueles guarda-chuvinhos de plástico. Não, aí quando eu vou fazer a gin tônica, eu consigo pôr a laranja, a toranja, o limão siciliano bem certinho, com gelo pra segurar, e aí fica bonito. Que legal. Fica assim. Agora, outro dia eu vi um trabalho de uma pessoa fazendo decoração com uma melancia. O cara fez cada coisa com essa melancia que eu fiquei assim. Aquelas esculturas. Aí é bonito. Com melão dá pra fazer, né? Eu vi com melancia só até agora, mas imagino. Eu já vi em hotel. Sim. Chegar na mesa do café da manhã, o cara recortou todo o negócio, tudo bonitão. Aliás, algum drink você falaria que fica bom com melancia? É que eu não gosto. Não. Mas assim, eu nunca vi também, mas deve existir, com certeza. Pra mim também tá aí uma fruta que... Eu acho que ela não combina com álcool. Com nada, na verdade, ela combina. Eu não gosto da fruta melancia, mas eu acho que ela não combina com nada. Você vai fazer uma salada de frutas, não combina. Você vai fazer qualquer outra coisa, vai pôr ela, carne, não combina. Apesar que tem até churrasco, né, hoje os veganos dão um jeito em tudo, né? É que na verdade existem muitas qualidades diferentes de melancia. Com paladares, inclusive, bem... Mas mesmo assim, ela não perde a sua essência do que é uma melancia. Claro, que é mais água, que né? ela não combina.
Mas Pode combinar num suco. Eu vou discordar de todo mundo aqui, porque eu gosto de melancia. Não, melancia em si. Eu gosto, mas não pra drink. É que eu nunca pensei, nunca vi também. Eu nunca vi. Ah, tá, daí a pergunta. Entendi. Não, eu realmente não. Se existe, eu não sei. Como eu não sei muitas coisas. A única coisa que eu já vi é aqueles lugares onde as pessoas preparam uma caipira e colocam um sorvete dentro. Aí Pode até ser de melancia esse sorvete. o cara escolhe. Deve ser mais agradável o sabor daí da caipirinha. Não sei, não experimentei para saber, mas eu vi. Né? Deve ser bem doce, né? Também. Aliás, como eu já vi também, não sou muito fã, mas acho até que é legal, a tal da caipira de cerveja. Já tomou? Já tomei. Eu gosto, já porque tomei. assim, eu gosto de cerveja, então eu vi uma coisa interessante esse final de semana. Eu estava vendo, o pessoal inventa cada coisa, né? Agora eles inventaram, cara, um limão com sal. Vem num saquinho parecido com um saquinho de sorvete, assim, sabe, numa embalagem, para você colocar, porque se toma cerveja com sal e limão. Tequila. Tequila. Não, mas a cerveja não. A cerveja você faz uma misturinha lá, né? E existe o nome inapropriado. Exatamente. Que toma ao contrário, entendeu? Né? Aliás, outro dia eu estava vendo sem querer, assim, eu vi na televisão uma reportagem sobre a questão da criação da tequila. Mas sem querer você ficou vendo? A hora que eu vi, eu tava vendo. A hora que eu vi, já estava assistindo, que me interessou. E ela foi criada como um remédio. É igual a Coca-Cola. Remédio. Como um Eles remédio. combinaram para falar junto, não verdade. E acabou sendo uma bebida que acabou tendo, talvez, acho que primeira bebida de controlada. Foi Reza a lenda que a caipirinha também nasceu como remédio. Pode ser. Eu li isso no site de algum fabricante de cachaça Pode ser. aí, aqui, nacional. Meu avô, por exemplo, era fã de criar resfriado com mel e conhaque. Eu curo com café com limão. Ó, dosinha de café assim, espreme ele, mas é tão ruim que nem a gripe aguenta. A gripe vai embora, né? Tem que tomar num gole só, você não aguenta tomar o segundo gole, é tão ruim que é, mas funciona. Gente, eu acho que nós deixamos os nossos ouvintes já bêbados o suficientes de Sim. tanto drink. Vamos ouvir falar um pouquinho agora da sua parte Profissional, né? Eu iria um pouco antes, eu sei que você não é nascido em Londrina. Olha! Vamos começar do começo. Do começo dela, tá? Sim. Não do começo de todos os tempos, como a gente faz de vez em quando. Eu sou de Santa Mariana, uma cidadezinha pequena aqui do Paraná, próximo de Cornélio Procópio. Um pouquinho pra frente de Cornélio ali. Um pouquinho pra frente de Cornélio, Bandeirantes ali. Meu pai, eu sou a última filha de 5 irmãos comigo. Meu pai sempre foi administrador de fazendas, então a gente sempre teve uma vida difícil, né? Nós moramos no sítio, nessa fazenda, que meu pai administrou por uns 60 anos. Nossa! Será que era de confiança dos proprietários? Eu acho que não. Era um castigo. Cara, que legal, 60 anos na mesma E fazenda. aí eu nasci, né? Não, eu fui a única filha que não nasceu na fazenda, já fui para o hospital. Minha mãe já tinha uma certa idade, então eu sou a caçula, era a caçula protegida, né? Era temporâneo. Era temporâneo, porque o meu irmão mais velho tem 70 anos, então quando eu nasci ele estava indo para Brasília, para o exército. Olha só. E aí eu estudei minha base escolar ali do início foi num patrimônio, um distrito, acho que nem era distrito, patrimônio da região ali de Santa Mariana, que chamava Quinzópolis. Tipo, sei lá, acho que Guaravera, como se fosse assim. Quinzópolis, imagina quantos habitantes tinha, né? Porque naquela região. Quando ela chegava lá era a 16ª, né? É interessante que lá em Cornélio tem um ginásio de esporte chamado Quinzão. Tem mesmo, na avenida. Então, aí a minha irmã, que é
seria a última, né? Ela é 13 anos mais velha que eu. E aí ela foi para Cornélio para estudar, para trabalhar. E aí eu fui para fazer o ginásio, né? No caso, era Na ginásio, época do né? Era ginásio. ginásio. Fui para Cornélio morar com ela. Então eu já fiquei longe da minha mãe por volta dos 9, 10 anos. Eu Nossa. já fiquei longe da minha mãe. E lá eu estudei, trabalhei. E aí resolvi, né? Terminei o ginásio. Fiz até um curso, na época podia fazer cursos Profissionalizante? profissionalizantes, Ensino médio. né? de De hoje, né? ensino médio. Estudei num colégio lá chamado Castro Alves. E resolvi fazer fisioterapia. Na época eu tinha... Assim, de onde veio a ideia da fisioterapia? Veio de 2 caminhos. Primeiro que eu tinha um namorado na época, um noivo, que era fisioterapeuta. E eu desde criança eu sempre gostei da área da saúde, né? E de dar aula. Eram 2 coisas que eu brincava, eu cresci sozinha. Então eu sempre tive gato, prendia os gatos no quarto e dava aula. E consultava os gatos, tratava os gatos e fazia de tudo. Eles reclamavam. Abria os gatos lá depois. Abria os pintinhos, minha mãe criava galinha, peru, pato. Pegava os pintinhos, cortava o papo deles, costurava, enfim. Gente, Meu Deus. Essa menina- Guarda as Não era facas com aí, todo gente. primor, né? Guarda as facas aí. Como é que chama seu marido? Leonardo. Leonardo, você tá vendo, hein, Leonardo? Que tá contando aqui. Se Olha, cuida, Léo. olha, não vai aprontar, senão você já viu o que ela é capaz de fazer, né? E aí eu tinha vontade de fazer veterinária, e um tempo queria fazer nutrição. E aí eu descobri o que era fisioterapia com esse meu ex-noivo. E a minha mãe tinha problema de coração. Minha mãe tinha doença de Chagas. Olha, que era muito E eu- comum naquela época. no meio rural, principalmente. A minha mãe, ela é do interior, era do interior de Minas. Morava, a família era tão pobre que morava em Casa de Barro. Então, eles eram em 11 irmãos, todos morreram de Chagas. Inclusive a minha avó, meu avô não, mas todos morreram A da casa, doença de esse Chagas. tipo de moradia é bem. Para quem não bem sabe, pra a isso, doença né? de Chagas é transmitida por um inseto chamado bicho barbeiro, né? Que era muito comum nessas casas que eram feitas de barro, pau a pique, né? Na região rural. Ele se escondia no meio Se dessas escondia no construções. meio. Ele só aparecia à materiais. noite, e é interessante porque, na verdade, não é a picada do bicho Do barbeiro. barbeiro que contamina. Quando ele parece um besouro, se Sim, alguém tiver curiosidade, sim, é só claro. pesquisar no YouTube. Tá barata, um negócio assim. Parece uma barata. Uma Maria fedida, né? Tem uns quadriculadinhos assim Tem, na... e a hora que ele assim, pica, ele joga um anestésico ali para evitar que a pessoa coce na hora, como um pernilongo, né? E ele fica horas e horas ali chupando o sangue. E aí ele defeca. Então o Trypanosoma cruzi está nas fezes dele. E ele defeca, e aí ele sai. Passa aquele anestésico ali e a pessoa coça. Mistura daí. Mistura. Entra. lá no buraco, né? E aí a doença de Chagas, ela tem, ou ela atinge o coração, que é uma cardiomegalia chagásica, né? O coração ele cresce, perde força, perde potência, ou ela vai pro colo. E aí é um megacólon chagásico, ou vai para os dois. No do colo eu não sabia. Também pra mim não sabia, não. E existe, né, a condição de passar de mãe para filho na amamentação. Caramba. Quando descobriu, todos nós fizemos exames, só que eu fui a única que não fui amamentada. Minha mãe não tinha leite. E na fazenda havia uma colona que havia tido filhos, tinha tido um filho e tinha muito leite. Era uma senhora negra e o filho dela não dava conta. Então meu pai pagava para ela me amamentar. Olha o perigo. As amas de leite, né? Da época, né? Porque hoje em dia a gente sabe que tem várias doenças que passam, Sim, né? Mas enfim, então ela que me amamentou.
muito. Eu- É que as certo crianças jeito. eram mais raiz também, né? Naquela época é mais resistente, Eu ia né? perguntar agora. Hoje em dia, Tanta né? gente amamentada por ama de leite, como é que nós sobrevivemos, Pois né? é. Exato. E aí, voltando, né? E aí eu fui pra Cornélio e tal. Fez ensino médio lá, Fiz fez o ensino curso médio e técnico, tal. E aí resolveu fazer resolvi fisioterapia. prestar vestibular. E aí prestei, passei, vim para Londrina, cursei. Aí a minha mãe faleceu no 3º ano. E no decorrer do curso eu fui me apaixonando cada vez mais pela cardio. Então eu pensava assim, nossa, quanta coisa eu vou poder fazer para ajudar minha mãe, né? Olha. Para melhorar a falta de ar, melhorar a parte funcional e tal. E nisso eu já fui criando assim uma paixão por essas duas áreas. E aí minha mãe morreu no 3º ano da faculdade. E aí foi em janeiro e tal. E aí eu jurei assim, né, no caixão, conto isso pra todo mundo, que eu jurei que tudo que eu não pude fazer por ela, eu ia fazer por outras pessoas que precisassem do meu trabalho. Que Deus ia agir nas minhas mãos para eu poder fazer o que eu pudesse para aumentar a sobrevida, né, independente de qual condição cardíaca. E graças a Deus eu tenho pacientes É o teu muito, trabalho, assim, é a tua vida, né? da Desde minha que eu te vida. conheço, essa é a tua Deixa eu vida. te fazer uma pergunta. Eu perdi meu pai agora fazem 90 dias, 90 e poucos dias. Ele tinha Parkinson. E uma das coisas que eu percebi no Parkinson é a questão respiratória, né? Sim. Ele acaba tendo dificuldade. Meu pai teve uma resistência muito grande de fazer fisioterapia. O que você falaria sobre esse assunto pra gente? Eu posso falar do Parkinson em relação à parte respiratória, né? Isso. Como é uma doença que ela vai, né, vai levando à degeneração, como qualquer outra doença neurológica, a pessoa ela não consegue ventilar melhor o pulmão. Então o ar não consegue, o tórax ele vai ficando mais duro, que é a característica do Parkinson, Parkinson, né? isso. A rigidez. A rigidez. E não é só a rigidez de perna, de braço, né? A gente fala membro superior, membro inferior, tronco. E aí o pulmão ele não consegue expandir. Que o nosso Aquilo que ele fica fazendo enquanto ele está respirando. Imagina assim, o nosso pulmão, ele é como se fosse um fole. O ar entra, ele abre, ele expande e Aí ele o empurra ar... pra fora quando ele... Isso, ele retorna, né? E imagina isso duro, um tórax rígido, duro. E aí vem as complicações, né? Por hipoventilação, como ele não tem esse movimento dessa região mais basal aqui, fica mais propenso às infecções, fica mais propenso aos alvéolos, que são as unidades terminais do pulmão, a fecharem, a fazer fibrose. E vem vindo as complicações. À noite ele tinha muita dificuldade, às vezes ele não conseguia respirar, não tinha que sentar ele, ficar com ele, e aí tinha problema nasal, né, que fechava, a gente ficava com ele ali muito tempo até que ele conseguia É que assim, voltar a ventilar. são doenças evolutivas, né? Então, a fisioterapia respiratória ela é extremamente importante nessas condições neurológicas, Parkinson, esclerose, enfim, por conta de você diminuir, aumentar a sobrevida para essas infecções, para essas complicações. Vai chegar em algum momento? Vai. Mas o que poderia chegar em 3 anos, com um bom trabalho de fisioterapia respiratória, pode chegar com 10 anos, por exemplo. Aumenta. Não só respiratória, tá? Tem outros. Motora, Motora também, neurológica. claro. Inclusive, na UEL tem de uma professora, a professora Suhaila, ela tem um grupo de Parkinson. E é fantástico, assim, as coisas que eles conseguem de melhora, mesmo com os pacientes com estágio de Parkinson mais avançado, já com aquele tremor, com dificuldade de caminhar, né, dificuldade da marcha. E fica, né, para quem está assistindo, souber de alguém, é um projeto fantástico, maravilhoso, da fisioneurológica. Eu fiquei lá com eles um tempo, com a parte respiratória, espero voltar em breve com a minha parte, né, ficar responsável por isso.
Mas é fantástico, assim. Nossa, é uma coisa surreal para se comentar algum dia, né? Para as pessoas terem ideia do que é. Mas falando da respiratória, no Parkinson seria isso. Não curar, mas melhorar a qualidade Claro, de vida. sempre nesse sentido, porque o Parkinson hoje em dia, né? É só melhorar a qualidade de vida. Ele não tem cura. Não, existem, cura não, mas existem vários tratamentos medicamentosos, Sim, existe claro. estimulação transcraniana. Sim. Mas assim, eu não tenho aptidão para falar sobre o assunto, não é Sim, minha área, claro. mas falando da parte respiratória, as complicações vêm por conta da rigidez do tronco. Então, pela hipoventilação, acúmulo de secreção, pneumonias de repetição, deve ter acontecido isso com seu pai, infecções respiratórias de repetição. E aí uma coisa vai levando a outra, né? Sim. E aí vai a óbito pelas complicações. Ninguém morre de Parkinson, ninguém morre de esclerose, as pessoas morrem das complicações que a doença traz. E é isso que a fisioterapia trata. A fisioterapia, eu não trato a diabetes mellitus, eu não trato a hipertensão, mas sim aquilo que a doença, a condição, modificou no paciente. Né? Então, às vezes a pessoa fala, nossa, fisioterapia cardíaca. O que faz, né? Atua em várias áreas, atua desde infarto, a trombose, né? Trombose venosa que dá nas pernas, embolia pulmonar, insuficiência cardíaca, transplante de coração, de pulmão, de válvula cardíaca, enfim. Até ontem eu estava vendo uma entrevista do Faustão, que foi a primeira entrevista que ele deu ao vivo. E ele comentou, né, que está na fase de recuperação e que agora é muita fisioterapia. Eu achei muito bacana. Ele falou isso? Ele falar, porque Olha aí. bem bacana. E a recuperação como um todo, né? Claro. Eu fiz um aprimoramento em São Paulo, no Dante Pazzanese. Então lá é um centro pioneiro de transplante cardíaco. Né? Então foi bem bacana assim, a experiência de criança. Legal mesmo. Aí você fez a tua graduação em fisioterapia Fisioterapia. e resolveu continuar estudando. Sim, aí eu fiz esse aprimoramento, voltei, fiz a especialização normal lá do Censo. Aí fiz mestrado, aí terminei, quis doutorado, aí terminei, quis pós-doutorado. E agora eu tô me sentindo um pouco à toa. Estou pensando em fazer alguma outra coisa. Aí por isso que você resolveu se dedicar aos drinks daí, né? Mas eu pode ser, eu queria tenho estudado, explorar o lado vontade de fazer profissional outro dela, pós-doutorado um fora pouquinho de mais. Londrina. Não dá para falar sobre a questão da fisioterapia respiratória e não fazer correlação com a Covid. Sim. Certo? Como é que foi para você esse período de Covid? Olha, eu tive Covid. A minha defesa, foi tudo online, né? Sim. Então, no primeiro ano eu tive em outubro e eu tinha qualificado, minha banca tinha um professor do Canadá, tinha qualificado, tudo ok, marcado a defesa O doutorado. do doutorado. E aí eu peguei Covid, fiquei com internação domiciliar e assim, os tratamentos eram tudo tiro no escuro, né? Porque não tinha faz esse tratamento medicamentoso, faz esse, então foi tudo, né, todo mundo estudando ao mesmo tempo, aquela força-tarefa, né, para tratamento. E aí ainda veio a questão da divulgação do kit Covid, que isso também atrapalhou bastante, né, por falta de informação das pessoas, enfim. E depois que eu me recuperei, que eu melhorei, graças a Deus eu não tive complicação. Foi até engraçado que a minha pneumo, ela falou assim, você quer fisioterapia? Aí eu falei, doutor, eu acho que a hora que a fisioterapeuta chegar em casa, abrir a porta e ver que sou eu, ela vai cair. Deixa que eu faço. Deixa que eu mesmo faço. Mas não tive, sim, comprometimento respiratório importante.
Mas assim, as experiências que eu tive com pós-Covid, pós-Covid longa, que é o que está acontecendo agora, tem sido boa. Eu costumo fazer uma avaliação completa, não só do pulmão, mas sim de toda a parte funcional. A Covid, ela tem uma característica de ter uma fadiga muito presente, né? Principalmente com aquelas primeiras variantes. Então, as pessoas cansavam, né? Muito fácil, tinha o cansaço muscular. E aí a gente avaliava toda essa funcionalidade e depois de 3 meses repetia e a resposta era muito boa. Tanto de função pulmonar como de função muscular. Né? Então, assim, eu tive uma experiência muito boa com toda, né, aquela pandemia, aquele medo e... Graças a Deus eu tive Covid uma vez. Engraçado que o meu marido estava na época da pandemia, porque ele não mora em Londrina. Ele é funcionário público e mora no interior de São Paulo. Mas na pandemia ele ficou aqui. E a gente, quando eu comecei com sintomas, de tomar sorvete. Falei, o que você está tomando? Eu tô tão ruim, me dá um pouco desse sorvete. Aí tomando da mesma colher. Ele não pegou, cuidou de mim, não pegou. E ele pegou a Ômicron há 2 anos atrás, quando a pandemia já estava melhorando assim. E eu não peguei mais. Olha só que não coisa tem muita explicação, doida, né? Não, inclusive ele muito... fez o exame histoquímico, tudo. Não tinha. Olha, nós tivemos... Trabalhei no período da Covid, eu trabalhei numa empresa que eu estava lá ajudando com consultoria ainda, antes de começar o meu negócio do vinho. E era uma empresa de 60 funcionários. Durante todo o processo da pandemia, inclusive com um refeitório que era usado por essa empresa e por outra, o pessoal dessa empresa, das 60 pessoas, ninguém teve Covid. Ninguém. Da outra empresa, que eram 150 funcionários, muitos pegaram Covid. Fazendo uma análise entre as pessoas dessa empresa e da outra empresa, sabe o que eu percebi? Qual foi a diferença? As pessoas da empresa que eu estava tinham uma convivência com um número de pessoas mais reduzido. As pessoas da outra empresa tinham uma convivência mais aberta com as pessoas. Então não é que elas não respeitaram os protocolos, etc e tal. Elas tiveram... Só não se expuseram. Exato. A exposição foi menor. A exposição menor. Então essa exposição menor fez com que não houvesse problemas. Legal. Chegou no momento, inclusive, quando apareceu o primeiro caso na empresa vizinha, que estava no refeitório, nós fizemos exame com todos os funcionários. Foi feito um exame de Covid com todo mundo. Ninguém apresentou Covid. Ninguém. Posteriormente, houve uma pessoa que pegou Covid, mas ela já não estava mais na empresa. Você olha que coisa interessante. Então, o convívio, até o mesmo espaço físico sendo utilizado, que era refeitório, né? Mas com os protocolos, com a questão do comportamento individual de cada um. Né? Todo mundo comendo de máscara, né? Não, tinha jeito. Aliás, eu vi muita gente comendo de máscara, né? Durante a pandemia. Botava os vídeos na máscara. O cara esquecia de tirar a máscara para comer. Já tava lá, né? Mas realmente foi uma coisa muito assim, né? A gente ia para hotéis, né? Era totalmente... Ninguém sabia o que fazer, como fazer. Né? Agora existem, muitos artigos publicados. Então existe assim descobriram muita coisa, né? Tanto é que a Covid é uma doença circulatória. Só que ela afeta o pulmão porque o pulmão é extremamente vascularizado. Olha só. E agora tá tendo síndrome da Covid longa. Então estão aparecendo problemas cardíacos das pessoas que tiveram, muitos, né? Inclusive, né? Sim, tendo casos de embolia, pericardite, endocardite, que é a inflamação dos músculos, né, das camadas ali do coração. Então, assim, o ideal até fica, né, uma informação. Quem teve Covid, procura um cardio e faz um check-up, porque
Às vezes se tem alguma outra condição ou uma comorbidade associada, então isso foi descoberto, né? Tá provado por A mais B. Então é interessante não ter nenhuma surpresa. E claro, muitos efeitos colaterais respiratórios também, né? A Covid, ou não? Sim, como a própria fadiga, que não é só fadiga de músculo, né? Mas sim de músculo respiratório. E que o pulmão, ele é um tecido visceral, né? Mas existe o diafragma, que é um músculo, existe a musculatura ali das costelas. Então essa musculatura também sofre fadiga. E a questão da falta de ar, dependendo de quanto de comprometimento pulmonar a pessoa teve pessoas que tiveram 60%, 80% do pulmão com fibrose. E não recupera isso, Cláudio? Recupera. Não posso afirmar que recupera 100%, mas fica um resquício que a pessoa vive muito bem, sem necessidade de estar com oxigênio. Mas vamos pensar, uma pessoa que teve Parkinson, pegou Covid, que já tem, né, uma mecânica... Já não tá lá... já tem uma mecânica respiratória ali legal. Acaba que a gente não abre essas áreas que fibrosaram, né? E aí muitas vezes fica dependente de oxigênio. Mas assim, é tudo muito... A gente tem que analisar caso por caso, né? Como que foi tratado, qual é a área. Existem muitos recursos da fisioterapia que a gente consegue abrir essas áreas de atelectasia, né? Que a gente fala de fibrose, que está lá fechadinho. A fibrose, ela é como se fosse uma casquinha. Sabe quando você machuca e fica uma casquinha? Só que é uma casquinha lá dentro do alvéolo. E por isso que a pessoa tem muita fadiga, né? Não vou entrar muito no mérito, né? De explicar fisiologia, essas coisas, mas enfim. Que se deixar, né? Eu já dou uma aula aqui. Foi um quadro aqui atrás. E aí a pessoa... Próximo episódio. E aí outro sintoma também, a pessoa às vezes fica com as extremidades mais roxinhas, porque tem muita área com fibrose, pouca troca gasosa, né? Então, mas os sintomas principais é fadiga e falta de ar. E agora as complicações cardíacas que podem vir. Então é uma doença circulatória, essa. Sim. Caramba. Tá, eu tenho conhecido meu que falou que, tipo assim, fiquei com a memória meio esquisita também. Também. Por conta Existem disso. esse tipo de relato, de ter lapsos de memória. O cara tá te devendo não lembra mais, né? Isso aconteceu lá na memória dele. Eu não tive. Assim, o que eu realmente tive foi muita fadiga. Claro que não teve. Ela lembra que eu não dei presente no aniversário daquele ano. Não teve nenhuma, e eu né? fiquei com um pouquinho de tremor. Agora é bem discreto, assim, mas nada que... Não é nada neurológico, nada. Simplesmente ficou. Mas coisas assim. A Joelma lá do Calypso ficou com a cara inchada, né? Eles estão falando que é por causa da Covid, né? Ah, é? E aí o outro já fala que é o macumbeiro do Chimbinha, que é bom demais. Ou algum procedimento de harmonização facial. Demonização facial. Não, mas o pessoal tá falando que é por causa da Covid, né? É verdade. Eu também não acredito. Essa tal da Covid também levou muita coisa na conta dela que não é. Levou. Aqui, ó, o Cleiton esteve aqui com a gente, contando de um cliente dele, em Maringá, acho que foi, empresário, funcionário, teve que subir ao telhado, fazer alguma coisa, caiu lá de cima e sofreu um acidente. E infelizmente veio a óbito e Covid. Meu irmão, ele morreu porque ele caiu do telhado, mas ele tava com Covid também. Mas agora vem surgindo, né? Tipo, esses dias eu vi uma reportagem, nem nada a ver assim, mas enfim, vou comentar. Eu vi uma reportagem de uma cidadezinha, sei lá de onde, lá pra cima, do Maranhão, sei lá. Que o governo havia... Lá onde tudo é possível, né? Aquela região onde tudo é possível. Que o governo havia mandado uma verba, um projeto para tratar pessoas com a síndrome pós-Covid.
E a lista tinha pessoas que já tinham morrido, que nunca tiveram Covid. E aí eu sei que daí foi apertando todo mundo, investigando, secretário da saúde, prefeito, nananã. Aí a culpa foi do menino da digitação, que digitou errado. Datilografou, né? Falei, gente. Caramba, que maldade. Que maldade. Sabe o que é? Na verdade, não foi a culpa do menino que estava digitando. Na verdade, foi o cara que treinou ele. Que ele anotou no papelzinho lá que ele tinha que fazer o preenchimento no computador. Ele escreveu lá, ó, digite o código 30. Porque era o exemplo que o cara deu para ele. Ninguém falou para ele que podia ser outro código, era só o 30. Eram 30 milhões, né? E por aí vai. Isso é Brasil, isso é Brasil. Mas, Cláudio, deixa eu até aproveitar você mais um pouquinho, porque eu sou da área esportiva. Fui atleta um bom tempo. Não parece, mas foi. Não parece, já Jogou fui. basquete? Eu joguei basquete muito no Quinzão, joguei realmente bastante lá no Quinzão. Que, aliás, é um dos ginásios mais conhecidos para quem já jogou basquete. Antigamente era o Quinzão. É, que legal. Que Cornélio teve um bom time de basquete também. Não vou citar nome de algumas pessoas aqui para não ficar devendo nomes, mas uma especial tem que citar, porque ele está jogando ainda basquetebol, está com 80 anos de idade. Uia! E está lá em Cornélio ainda, né? Ele foi para lá como atleta e como professor e continua jogando lá. Esse é um exemplo de pessoa, tá? Mas a parte de respiratória do atleta, o que é importante fazer com fisioterapia para melhorar o rendimento? Você diz um atleta que não é idoso. Não é idoso. Um atleta normal. Normal. Assim. Idoso não tem mais nada que resolva, né? A especialidade dela é Pode justamente citar o nome do atleta lá de Cornélio, que esse o Zé Maria, tá? Zé Maria. Então, é que assim, quando é atleta, o treinamento é treino, né, de alta intensidade, treinamento de ponta mesmo. E geralmente as pessoas são jovens e não costumam ter nenhuma condição respiratória a ponto de interferir. O que eu posso dizer? Às vezes tem asma, que é uma condição respiratória muito comum. A asma não tem cura, né? A pessoa ela pode adquirir por alguns fatores externos, ambiente, tabagismo, ou ela pode nascer com asma. E aí ela ter passado mal na infância, adolescência e nunca mais teve crise. E aí vai fazer o esporte, como é de alta intensidade, né, o treino, acaba tendo crise de asma. Olha só. E aí fala, mas a asma tinha acabado, né? Voltou. Na verdade ela estava lá. Só seu corpo que não estava sendo submetido ao esforço, que a gente chama, tem chiados, né? Que eles podem ser desencadeados por esforço. A arritmia também, né? A arritmia já é uma coisa que a arritmia ela pode ser uma condição, mas ela é uma de má formação, alguma estrutura, né? Seja ela circulatória, seja ela anatômica do coração, e a pessoa pode nunca ter feito exames que diagnosticassem. Mostra isso. Inclusive tem até umas situações de jogadores de futebol que tiveram uma parada, foram a óbito. E aí existe, eu lembro que eu assisti fiz um curso em São Paulo, no INCOR, com o doutor, esqueci o nome dele agora, já tem. Já tem. E aí... Foi ministro, né? Ele explicar... A DIB já tem. Ele estava explicando que às vezes esses atletas de ponta, eles têm que fazer os testes, né? A gente chama teste de esforço máximo, que é o padrão ouro, que é a ergospirometria. Você faz um teste de esteira, aquele teste que tem que correr, né, do coração, fica todos os eletrodos, junto com o analisador de gases. Então fica uma máscara acoplada, o computador e o coração, os monitores também. E esse teste ele te mostra qualquer coisa que está errada. E assim, muitas vezes o atleta ele sabe que ele tem, igual um jogador de futebol. Ele está em ascensão, sabe que ele tem,
assina um termo que ele quer jogar, então ele assume o risco dele, né? Então depende muito do que é, do tipo de arritmia que pode vir a desencadear um evento súbito. E quanto mais jovem, mais fatal é. Entre um idoso, se você pegar duas pessoas, uma de... Agora tem pessoas infartando com 30 anos, 40 anos. Entre uma pessoa de 30 anos que pode ter uma morte súbita e um idoso de 80, o idoso faz uma cirurgia de revascularização ou uma angioplastia e fica bem. O jovem não. Então, qual que é a explicação para isso? O idoso, ele vem formando porque o infarto, o que é? Nada mais é do que uma obstrução de uma coronária. Por que obstrui? Na maioria das vezes por placa de gordura, que é a placa de aterosclerose. E isso vem ano a ano. Então, se ele é tabagista, o cigarro leva ao desenvolvimento dessa inflamação lá no vaso sanguíneo. Bebida, alimentação. Isso é gradativo. É gradativo, devagarinho, indo até... Aí quando ele vem a ter um evento, uma dor precordial, por exemplo, tá lá com 40%. O infarto também ele depende muito do local da coronária, para ter sintomatologia. Tem pessoas que às vezes têm que ser exames muito específicos, porque a obstrução é tão pequenininha, que num eletrocardiograma normal não vê. Olha só. E o jovem, o que acontece? Ele tem algum problema já congênito, uma arritmia, uma malformação, enfim. E diante do esforço, ele tem um espasmo geral de todas as coronárias. Por isso que ele vai a óbito. Aí a gente pensa no atleta de final de semana, do futebol, que bebe, né? Vai lá, já bebeu, vai lá, joga, nunca passou por um médico, nunca fez nada. 15 minutos de bola e 3 horas de bebedeira. Já existe ali uma condição de diabetes, né? De hipercolesterolemia, de hipertensão, enfim, hoje em dia está todo mundo acima do peso. Hoje a gente vê por criança. Ela me deu uma bronca no meu aniversário. Não sei porquê. Tem que diminuir essa circunferência abdominal urgentemente. É a Olha, pior gordura que bonitinho o jeito de falar, existe. perca essa barriga. É a pior gordura que existe. Abdominal. É a gordura visceral. Pior do que ela deveria ter falado, essa protuberância. Se não quiser ter problema. É que meu estômago é grande. Ela tem estômago alto, né? Não emagrece por causa da tireoide, né? O Ronaldo, né? Eu convivo com jogadores de basquete que estão no Master, né? 50, 60, 70, 80, e você vê as pessoas estão... questão respiratória, você olha, as pessoas estão Inteiras. inteirinhos. Tem até um amigo, né, que tem aí seus 80 e poucos anos, o Célio Torres, assistindo aí, Célio, um abraço para você. Você vê a pessoa, ela não parece ter 80 anos de idade, ela é firme. Você percebe que a postura dela é de uma pessoa que não tem nenhum tipo de problema, nem físico, nem respiratório. A gente tem que pensar também que uma pessoa de 80 anos, quando ela era jovem, ela trabalhava. Não era todo mundo que podia ter carro. Era trabalho braçal mesmo, independente se era meio rural. Ela teve uma formação diferente, Ainda né, do que que a gente trabalhasse- vê hoje, né? Ainda que ele trabalhasse na área administrativa, era uma máquina de escrever para datilografar, que não era um tecladinho de computador. Era um trabalho braçal, até nisso. Elevador, então o pessoal usava muito escada. Sim. Quem tinha carro era tudo manual. É. Enfim, parece bobagem. Mas Até o controle remoto da TV. E se caminhava muito mais, Até, né, para ir se trabalhar, levantava, né, para voltar e E tal, brigava. né? Porque que, assim, né, acho que vocês devem ter a lembrança da avó, né, contando, do que fulano morreu. Não sei, caiu duro e morreu. Tinha Era 70 exatamente. anos. Então, ele fumava. A maioria das pessoas do meio Fumava rural fumava.
fumavam fumo, que é pior por causa da absorção. Isso. Né? Tem a questão dos vapors, né? Que é um assunto à parte, mas tudo aquilo que não traga a absorção da nicotina, do alcatrão, é muito, muito maior. Então as pessoas fumavam, mascavam fumo, mas trabalhavam muito. Acordavam cedo, Acordavam cedo. dormia cedo. Ah, Descansava. tomava sua pinguinha? Tomava. Mas não era nada assim. Era poucos que vivia caído por ali, né? Sim, os que viviam caídos eram os alcoólatras já. Uhum. Porque via de regra, né, nossos Que também avós, inexplicavelmente duram pra caramba, né? há controvérsias. Mas enfim, as pessoas trabalhavam muito, né? Até mesmo a questão neurológica. Ai, fulano ficou caduco. As demências, né? Mas como ele também era mais estimulado, talvez, todo mundo tinha muito filho, e nisso as pessoas ainda eram mais jovens, vinham os netos. Então era aquele que era mais comum. Culpa mais, né, a cabeça, né? E tem outra, isso eu estudo muito do ponto de vista previdenciário. A expectativa de vida era mais curta. As pessoas não viviam naturalmente até os 80, 90. Não. A gente vê os nossos avós que chegaram a isso. Mas os avós deles não. Os pais deles não. A expectativa de vida do brasileiro mais cedo, chegava aos né? 60. Quando Por a exemplo. gente estuda envelhecimento populacional, eu gosto de estudar bastante. No meu mestrado, doutorado, a gente estudou bastante essa taxa de envelhecimento. Hoje em dia tem mais recursos, tem vacinas, tem tratamentos, tem... Claro. Tudo é de alta tecnologia. Só vou lembrar aqui que o meu avô, que eu não conheci, morreu de tuberculose. Quantas pessoas não morriam de tuberculose? Pois é. Né? E morrem até hoje. Morrem até hoje. Mas E ainda hoje existe. mas hoje assim o número. Em determinados centros é mais comum, tipo presídios, Sim. asilos, né, que não tem o controle. Tanto é que quem é fisioterapeuta da área respiratória, o ideal é que faça o teste, faça o reforço, né, da vacina. Antigamente nem vacina tinha. Não tinha. Eu tive todas as doenças contagiosas. Tive rubéola, catapora, sarampo. Minha mãe não dava vacina, eu já morava no meio do mato. Tinha aquela. Como é que chamava aquele negocinho passar para eliminar a coceira? E Tomava ver, né? aquelas infusões, aqueles chás que a avó ensinou. Nem isso tomava. Nem isso. Não, tinha umas simpatia Sim. que fazia para curar. Benzia, eu lembro que minha mãe Calandre, levava... lembrei o nome daquele remédio, calandre, que você passava para eliminar a coceira. Não sei. o que Acalmava a coceira, calandre. Eu lembro do cheiro dele até hoje. E hoje, né, a gente tem Que eu tive tudo. catapora. Olha, a Covid, ela foi um divisor de águas para o desenvolvimento de vacinas, por exemplo, com essa nova técnica, né, de RNA e tal. Eu sei que tudo foi feito muito às pressas, né? Mas a tecnologia eles já estavam vindo estudando o método. E aí com a Covid eles tiveram que Acelerar o né? negócio, né? Então, com isso, outras pandemias com certeza virão, mas a técnica ficou muito mais aprimorada. Então, A China trabalha bem nisso, né? Igual a produção de vírus ou de vírus? De vírus. E ainda existem, né, doenças, igual o sarampo, tá voltando, tuberculose ainda eu tem. lembro quando a dengue voltou, né? Hã? A dengue, quando voltou, que estava erradicada no Brasil desde 1900 e pouco. Mas Ela né, tem os voltou, né? países também. A UEL tem um projeto muito bacana em relação ao controle da dengue, não sei se vocês já viram. Não vi. Eu não vou falar o departamento porque eu posso estar pecando, né? Não sei se é biologia, agronomia, quem que é. Eles desenvolveram um mosquito geneticamente modificado. Como que é? São só machos. Parece que é isso, são só machos. E eles produzem assim em larga escala, tipo zilhões de mosquitos. E aí eles soltam. Eles estavam fazendo um piloto em ortigueira. Porque daí, né, as fêmeas não tem como Dá conta. dar conta, né? Porque eles são estéreis e...
São os mosquitos estéreis. É um controle natural. Entendi, macho estéreo. Olha aí que louco. Aí acaba a geração. Acaba, né? Mas aí falta recurso. Claro. pra se- Não tinha um projetinho desse não para exterminar pomba? Deveria, né? Né? Pomba traz muita doença. Pois é, e nós aqui no centro temos um problema grave com É. pomba, né? É, aqui é seríssimo. Inclusive aqui no Bosque, eu lembro que eu morava aqui perto, tinha horário das 5, 5h30, iam pessoas alimentar as pombas. E Dar- outras soltar rojão, né? Como é que fala? Ração, né? Milho, sei lá o que é. Eu fui para um congresso uma vez em BH. E aí, lógico, a gente foi conhecer o mercado municipal, né? Eu e uma amiga minha. E uma determinada loja lá, não sei como que fala lá, o cara criava aves. E ele criava pomba. Eu falei, mas nossa, na minha cidade o povo tá querendo acabar com as pombas aqui. Você vende pomba? Pra quê? Pra quem cria cobra. Para alimentar. Falei, vai, passa lá por Londrina. Faz uma coleta lá. Aliás, uma coisa Eu só não sei como interessante, fica a questão ambiental, né? É. Não sei de Lá que em- forma isso é regulamentado. Lá mas, em enfim. Belo Horizonte, inclusive, existia, não sei se ainda existe, um restaurante que era o único restaurante no Brasil autorizado a ter carne de caça. Porque Aqui eles em tinham Londrina cria e recria. tinha Mas veio depois, aquele lá é muito antigo, Ah, era o tá. Tavares. Então, mas era muito animal silvestre, jacaré, capivara, cotia, paca, cobra, Só bagulheira toda. muita comida Olha, eu exótica, não- javali, tudo que você podia imaginar, mas eles tinham permissão do IBAMA porque eles tinham cria e recria. Olha aí, legal. Sim. Tem um restaurante aqui em Londrina que faz tempo que eu não vou lá, gosto bastante. Que ele tem um prato que é o filé de brontossauro. E cada vez que eu levo algum amigo lá, eu falo, eles criam os brontossauros aqui nos fundos. Ó, eu não sou vegana, pelo contrário, eu gosto de carne, mas eu sou bem contra usar essas carnes exóticas para alimentar. Eu acho que depende muito de onde. Por exemplo, se vai sair. Mas isso é opinião minha. Por exemplo, uma carne de jacaré no Mato Grosso, que tem jacaré para Dedéu, é igual boi aqui, tem um Igual monte. boi aqui. Na Agora, verdade, aqui tem tem carne de produção jacaré. de jacaré também Para. para isso, né? Isso. Os caras Para. criam em cativeiro para isso. A né? diferença é você abater na natureza. É. Aham. Você tem um animal de cria e Isso. recria. Sim, Né? Aí é a diferença. claro, claro. Eu lembro que lá na fazenda, né, onde eu morava, meu pai era época de colheita, então ele voltava para casa de madrugada, de noite, assim, tipo meia-noite, após a colheita e tal. E muitas vezes eles atropelavam capivara. Uhum. A capivara saía do meio do mato, atropelava. E aí meu pai com os colonos levava para casa, aí tipo matavam, limpavam, e minha mãe ainda ia fazer para eles. Nesse horário. Meia-noite e Nesse meia, 1 da horário, manhã. minha mãe muitas vezes levantava da cama e fazia, que eu nunca comi, mas dizem que parece carne de porco. Um pouquinho mais forte. É, mais forte. não, E aí não, fazia não. para os colonos, aí meu pai jantava e tal. Olha só. Se o grande erro da língua portuguesa foi não colocar o coletivo de capivara como capivárias. Então, né? Não podia faltar essa piada de cotidiano. Fiquei na série total, cara. Não podia. Mas Nós não falamos dos nossos vizinhos, hein? é verdade, nós não falamos de nada, na verdade, né? Entramos num papo aqui, esquecemos dos nossos apoiadores, Edmilson. É verdade. Nós estamos aqui com o apoio sempre do Espaço Vila Rica. Antigo Cine Vila Rica, totalmente reformado. Aliás, quem não assistiu o episódio que nós mostramos... Dois lá, episódios atrás. 2 episódios atrás. Sim, com o mostramos- Rodrigo Fagundes. Com o Rodrigo Fagundes, mostramos Vale como a pena ver. está hoje o Vila Rica, mostramos todos os espaços, mostramos Os bastidores. mostramos o cinema, o cowork, os lugares de gravação, de podcast, de aulas, de estúdio fotográfico, mostramos inclusive um espaço gourmet para se fazer filmagens lá, né? Mostramos também a parte do teatro, do espaço de eventos. Aliás, tivemos uma surpresa, tem até uma choperia lá dentro do espaço de eventos, né?
Pois maravilha, que legal, né? O Paulo, inclusive, endoidou na que viu aquelas chopeiras lá, né? Eu queria ver funcionando, né? Então vale a pena assistir. E o Espaço Vila Rica continua com a sua programação de eventos bastante distintos, com filmes, Cursos também, né? cursos, eventos, Já tem alguns shows de stand-up programados. stand-ups até agendados. ano. Você acompanhe lá Espaço Vila Rica no Instagram e também no Facebook e também no site deles, né? Para vocês verem tudo isso que está acontecendo aí que a gente está falando. E também vou deixar o meu amigo Paulo aqui falar também um pouquinho, fazer o jabazinho dele. O meu jabá eu vou falar sobre, logicamente, onde nós estamos, né? Porque a gente não pode deixar de falar que estamos transmitindo esse podcast diretamente da Confraria da Taverna, aqui também na galeria do Cine Vila Rica, do ladinho da escadaria do Cine Vila Rica, bem no centro de Londrina, onde você encontra uma estupenda variedade de vinhos que você pode adquirir diretamente aqui na galeria. Quantos países? 20 países. 20 países, né? Diretamente aqui na loja ou pelo site www.confrariadataverna.com.br. Inclusive a Confraria da Taverna faz aqueles eventos de harmonização, happy hours, quinta, sexta-feira, né? Aberta de segunda a sexta das 9 às 19, certo, Edmilson? Certíssimo. E no sábado das 9 às 18. Aproveitando que o Paulo está falando, vocês fiquem acompanhando nossas redes sociais, porque em breve nós estaremos lançando aquele nosso curso para iniciantes de vinhos. Opa, bacana! Ainda não foi possível lançar ainda, como a gente previa agora no início do mês de setembro, mas vocês vão aguardando aí que esse curso vai sair em 4 encontros, que vocês tenham a oportunidade de conhecer um pouquinho mais sobre o mundo do vinho. Legal, e aproveitando, siga a Confraria da Taverna no Instagram, Contaverna, porque lá sempre tem umas promoções legais. Isso, e olha, promoções, desconto, vinho bom com desconto. não vou falar para vocês, vou deixar vocês curiosos, mas tem uma promoção lá essa semana que é imperdível. Mas aproveitando disso, se você quiser ter um show bacana, né, de rock, temos o nosso amigo Paulo Lima. Anima seus eventos, sejam eles quaisquer. Inclusive até velório, se quiser, eu tô lá presente. Tô lá No presente. último velório que ele tocou, até o defunto levantou para dançar. Falando em música e em dançar, também tem os nossos amigos do Beatlecast. Toda quarta-feira, às 9h30, agora no canal do Ricardo Pugiali, que é o pesquisador que estuda Beatles até embaixo d'água. E eles vão contando cada semana episódios da história dos Beatles, assim, 2 meses num episódio, 3 meses num episódio. É muito legal, com todos os detalhes do que aconteceu, gravações, viagens, shows, entrevistas, não sei o quê, contando tudo sobre Beatles. E é legal porque David vai, Beatles é tão sem graça, você não conhece a história, depois que você conhece, Não você é fala, só caraca, yeah. não é. Eu achava que era só quando eu fui ao primeiro show do Paul McCartney, em 2013. Que aí eu fui dar uma escutada pra não passar vergonha e descobri coisas que eu não imaginava. Música que eu nem sabia que era dos Beatles. Eu falei, caraca, isso é Beatles. E descobri uma coisa sensacional. Então eu recomendo, aqui na descrição do vídeo tem o link do Beatlecast para você assistir aos episódios, conhecer essa história. Cláudio, mais uma coisinha para te perguntar a respeito dessa questão da tua área de atuação, né? Aonde mais hoje você vê o trabalho da fisioterapia cardiorrespiratória? Em clínicas ou em hospitais? Nos dois. Hoje aqui em Londrina tem clínicas especializadas, tem um pessoal muito bom que trabalha. Eu só atendo domiciliar, nunca trabalhei em clínica, e então o meu trabalho é de casa em casa. Mas assim, tem muita gente boa mesmo da área que atende só cardio, que atende só respiratório. Nós temos aqui em Londrina, na UEL, a residência, né? Então, o aluno termina a graduação e presta a residência para várias áreas que tem e para a área de fisioterapia respiratória. Então, tem muita gente boa. E se a pessoa quiser contratar o teu serviço, como que ela faz então? Como ela te acha? Como que ela te acha? Entre em contato pelo meu celular,
Podemos deixar o seu celular? Claro, depois deixa Legal. no link, né? Isso, redes Ou sociais, estará aqui aparecendo na aqui na tela. tela. Estará aqui. redes sociais também. Então, a rede social eu sou um pouco relaxada. Eu não tenho uma rede social para divulgar Teu trabalho, meu profissional. trabalho. Talvez, como eu disse, né, esse ano que eu fiquei um pouco mais tranquila, né, de vir um monte de coisa fazendo. Mas eu preciso abrir. Mas se alguém tiver alguma dúvida, quiser perguntar alguma coisa em especial que a gente conversou aqui, pode me mandar um e-mail, que depois também eu deixo na descrição. Que legal. Bacana. Estará bacana. aqui. Está E aqui. o meu atendimento, como eu disse, é domiciliar, de pacientes com condições cardíacas, respiratórias, renais, circulatórias. Então você já está vendo o e-mail, o telefone da Clau aqui no rodapé. Entre em contato com ela, Exato. vai ser bacana. Estarei à disposição. Agora uma perguntinha totalmente indiscreta. Ui. Como você fez fisioterapia, alguma vez alguém confundiu você com massagista? Ai, vários. Ou... você é fisioterapeuta? Tô com uma dor aqui, ó. Uma dor na minha lombar. O que eu faço? Uma vez eu estava com um amigo e eu me encontrei com a Clau na rua e ele veio com essa conversa, com uma cantadinha. Eu tô com uma dorzinha aqui e ela saiu com uma classe. Não é minha especialidade. Foi sensacional aquilo. Se você tiver problema de coração, É outra história, né? Depende do problema de coração também que o cara tem. não é coração partido. Até existe, né? Você não Assim, traz a devido ao pessoa, coração você não partido, traz a que é pessoa de uma volta em 3 condição- dias? Não tem uma tenda ainda. Oxa. Da mãe Clau. Aliás, falando em tempo, Apesar que eu tenho uns pacientes que, olha, às vezes eu penso, viu? É. Foi uma tenda dos milagres. Não, você já comentou comigo de gente assim que não tinha Eu tenho esperança nenhuma. pacientes de 16 anos, 18 anos. Inclusive, uma até faleceu umas semanas atrás, mas eu fiquei com ela 16 anos. E quando essa paciente chega para você, ou quando ela chega, vamos falar especificamente dessa, ela chegou em que condição? Geralmente chegam numa condição já bem, com a doença bem crônica, né? Então já com bastante sintomatologia, né? Quando o paciente tem um problema cardíaco, ele tem muita fadiga. Falta de ar, então, é quando ele já está bem mais grave. E o paciente respiratório, a queixa dele é a tosse e a falta de ar. Então, ele chega para você Quando já está no finalmente, ou não? com isso. Não Não obrigatoriamente. Não, mas assim, já numa condição pulmonar um pouco mais avançada. Que se não tivesse um acompanhamento fisioterapêutico, vamos falar bonitinho então, né? Se não tivesse um acompanhamento fisioterapêutico, teria muito menos chance de sobrevivência. Sim, ou de muito com tempo de certeza. sobrevida. Sim. Porque assim, a gente ainda tem que pensar que é idoso. Sim. Não, assim, eu digo assim, não existe uma matemática, vai viver 3 meses. Né? Aquela história do cara, doutor, como é que eu tô? Você tem mais 6 meses, doutor? 5. 4. E aí tem o idoso ainda ele vem com uma condição do próprio envelhecimento que também pode ficar para uma outra pauta, se chama sarcopenia. Então é um processo de diminuição do músculo mesmo, é classificado de uns anos para cá como doença muscular. Então, além dele vir com uma doença cardíaca, né, seja uma insuficiência cardíaca, por exemplo, que já faz com que ele diminua a massa muscular dele, mais essa condição do envelhecimento que também... Então, imagina que você pega um paciente que ele não tem músculo para respirar, não tem músculo para tomar banho, não tem músculo para andar, para comer, também a falta de ar que ele tem. Então, você tem que cercar por vários lados, né? Então, para uma boa evolução do meu trabalho, eu preciso do aporte nutricional dele bom. Então, eu não sou nutricionista, por
oriento, né? Hoje em dia existem suplementos alimentares excelentes. E o metabolismo do idoso também é diferente. Mais Então nem tudo devagar, que ele né? come, ele absorve. Aí você vem de idoso que tem uma alimentação ruim por conta de já ser dele, né? Uhum. Eu tenho mesmo um paciente que sempre morou no meio rural e ele acordava de madrugada, era café, almoço, janta, acabou. E ele tem uma condição cardíaca bem importante, né? Que a gente chama de desautonomia. E para enfiar na cabeça dele que ele tem que comer Em outros momentos. em vários outros momentos, né? Ele faz hipoglicemia também. Então vem muito também do costume, né? Do que a pessoa veio já enraizado ali. Mas não é só almoço e janta, tem mais coisa. Não. E quando você fala assim de idoso, assim, você quer falar a partir de que idade, viu? Olha, Eu também a já gente- começo a ficar meio preocupado com isso também. A Não, gente barba entra branca. em processo Eu de me preocupo mais. envelhecimento. Tecnicamente falando, aos... A partir de uns 20 anos a gente já começa a Eu não me ter preocupo radicais mais. livres, né? Eu não me preocupo com essa questão Ixi. de idade. Não, né? Não. Não se preocupa mais, né? Não adianta. O que a gente mais tem ultimamente é radical livre, né? Pela Organização É, ninguém tá Mundial de aprendendo mais, Saúde. Ah, não pode, Prenderam os radicais do pode começo do prender os ano. radicais livres, né? Então, mas pela Organização Mundial de Saúde, no Brasil, o idoso é a partir de 60, né? Fora do Brasil já é um pouco mais novo. Poxa Não, vida, viu? Eu ouvi dizer que eles já estavam querendo mudar essa classificação e ia levar um pouco mais a idade do idoso. É, né? por causa da sobrevida, né? Os idosos estão vivendo muito mais tempo. Essa é uma discussão que a gente tem no previdenciário o tempo todo. E também por conta daquilo que a gente conversou anteriormente, né? A gente tem muito mais recursos Sim, hoje. Então aham. ele consegue ter mais diagnósticos, tratamentos, farmacológicos, enfim, Está sendo do uma... que há anos atrás, né? Quando a gente traz essa discussão para a minha área, que é o previdenciário, qual que é o problema da previdência? As aposentadorias precoces. Porque antigamente o cara se aposentava aos 50 e morria aos 60. 60 e pouquinho. Não, mas Então ele ficava 10, 15 anos recebendo a aposentadoria e ficou 30 e tantos anos pagando. tem paciente de 95, Então, 93, imagina que esse cara se aposentou aos 90. 40 e poucos. É. Ele ficou muito mais tempo recebendo do que pagando e falta dinheiro. Quer dizer, a capacidade de trabalho também aumenta com essa sobrevida. Eu consigo trabalhar por muito mais tempo. Por que eu vou me aposentar tão cedo? Essa é uma discussão. Olha, eu não faz muito tempo. Difícil de encarar, inclusive. Um pouco antes da pandemia, eu fui visitar um primo do meu pai lá em Minas. Quando eu fui visitá-lo, ele tinha 89 anos. Ele foi me buscar no aeroporto. Olha só. Ele dirigindo. Uhum. Quando eu entrei no carro com ele, 89 anos de idade, te juro que eu fiquei preocupado. Mas depois de 15 minutos ele dirigindo, gente, dirige melhor que muita gente que eu conheço. Esse meu paciente de 93 Demorou 15 anos, minutos ainda, hein? Confiança, né? Olha. Esse meu paciente de 93 anos, ele, ano passado, ele renovou a carteira dele para Olha que bonitinho. 2 anos. Ele dirige, ele vai para a empresa dele dirigindo, ele joga golfe Olha só. às quartas, sábados e domingos. Ele vai em Cambé, que ele joga, ainda leva os colegas. Olha só. Que show. Não toma remédio para nada. É. Toma vitamina. Tiro Sim. pela minha mãe tem 87 também, uma vida ativa que faz inveja para qualquer pessoa. Chega lá, tá lá. E o idoso, ele tem que ter uma vida ativa. Ele não pode ficar incluso, né? Cuidando de neto, Uhum. tendo uma vida limitada Eu com a percebi que sociedade. a minha Ele tem mãe- que fazer as coisas mesmo. Tem A que mamãe levar, passear, enfim, teve uma dificuldade, desenvolver alguma atividade. começou a ter uma série de problemas que eu enxergo bem que foi com o início da pandemia. Por quê? Minha mãe saía todo dia para caminhar, para visitar a gente, para ir na igreja, e atividades na igreja, não sei o quê. Por exemplo, trancou em casa, ela... E agora tá com um monte de dificuldade de locomoção. Mas até a questão de Mas é isso mesmo, é. emocional, psíquica, Também. para todo mundo piorou. Aham. Os casos de depressão quadriplicaram praticamente. Né? Pelo fato só do isolamento, como as perdas, né? Sim, sim. As Juntou perdas tudo, que né? foram tendo nesse decorrer
E o medo, né, daquele desconhecido, ninguém sabe de nada. Hum. Então aumentaram E muito. tem muita gente que mantém isso até hoje, né? Sim, fobia, eu tenho pânico. Eu tenho a impressão que teve muita gente que morreu do medo e Não não duvido. da doença. De tanto que a pessoa ficou com aquilo na cabeça. Nossa, se eu pegar eu vou morrer, se eu pegar eu vou morrer, se eu pegar eu vou morrer. E adoeceu e aí Adoeceu uma coisa também. puxou a outra, né? Eu É, não duvido. pode ser. Não duvido. Não tem outro. Tá, não tem você não nenhum jeito. concorda, então por que você não concorda? Diga seu parecer. Não é que ela não morreu só de pensar. Eu vou Não morrer. é o só de pensar, mas de Ela pensar. pode entrar num estado profundo de depressão Uhum. e parar de comer. Não a depressão propriamente, Sim. mas diminuir a ingesta calórica, sono, mesmo atividades dentro de casa. E Não, mas associado a qualquer outra Sim, condição. não, mas nesse caso, que a gente está aqui, o que a gente Não está é esse, colocando, é o caso de é a estresse. pessoa que pegou o O Covid. estresse, ele tem um fator bem importante no infarto. Às vezes a pessoa fala, ai, mas ele não tinha nada, infartou. Mas o estresse, o nervosismo, ele gera tantas substâncias ruins no nosso corpo, libera tanto as catecolaminas que a gente chama, são substâncias inflamatórias mesmo. A pessoa pode morrer de estresse. Uhum. Mas assim, com o passar não tem. É que a gente nunca consegue medir o interior da pessoa, de você saber como que ela tá por dentro ali mesmo, né? E depressão em idoso é bem comum. E muitas vezes, mas ele sempre foi quietinho. Uhum. Ele sempre foi. E sim, ficar atento, depressão mata. Uhum. Mata por conta, né, de todas essas consequências que a depressão traz. Mas, Cláudio, eu acho que é um pouco mais que a depressão, sabe? Não é bem a depressão. É aquela pessoa que ficou tão traumatizada que ela pegava uma sacola de compra, ela ficava ali, desesperada, Esfregando, lavando limpando. desesperadamente. A cada 5 minutos ela tinha que ir lá e lavar a mão, etc e tal. Mas E aí acabou acometida pela enfermidade que ela tanto temia e juntou o pacote todo. Eu acredito que não sem que tenha qualquer diagnóstico a respeito mostrando. Porque mas... eu acho que também que a Covid era só um motor. Ninguém morreu de Covid. Morreu das complicações. Das complicações, né? Então essas complicações, elas, para mim, em alguns casos, elas vieram sem ter o vírus. Só da pessoa estar ali naquele, que eu estou chamando de estresse aqui, né? De tanto que ela só pensava naquilo, ela dormia pensando naquilo e tal. E até nesse ponto, às vezes, até a pessoa de tanto assistir os meios de comunicação que estavam bombardeando e tal, a pessoa ficou cada vez mais, agora eu vou mesmo, agora não vou escapar, é hoje que eu vou e tal. Dessa eu não escapo, escapei das outras, dessa eu não escapo. Então, Eu não duvido nada disso, mas ainda conheci bem que uma nós não pessoa fomos, assim, né? sabe? Conheci uma pessoa assim mesmo. Ainda bem que nós não fomos, né? Eu não. Eu, graças a Deus, passei ileso. Eu passei ali, ó. Não, passei ileso porque eu não peguei, não tive. Que eu fiz saiba, eu exames, também não peguei. Eu fiz o também, exame uma única vez. Se eu peguei Fui. também. Mas estão vacinados, né? Sim, mas em Todas 2020, as doses. em 2020 eu fui para um torneio de basquetebol master em Serra Negra. Nós estávamos lá em mais ou menos uns 65 pessoas dentro de um hotel. Fomos jogar basquete. Ninguém teve Covid. Aliás, Serra Negra estava com um índice baixíssimo de contaminação já naquela época, muito baixo mesmo. E ninguém pegou. Aí o pessoal se animou que teve aquele que lá fizeram um lá, sabe onde? No Guarujá. Sem controle de quem estava jogando, aberto, etc e tal. O que aconteceu? Alta contaminação. Então, volto a falar, né? Não é só a questão da pessoa ter ou não uma boa saúde, etc e tal. Também teve O meio, muitos né? cuidados. Claro. Ninguém claro. entrou diferente dentro do hotel que não fosse aquele pessoal que estava lá. Todo mundo, antes de jogar, apresentou um exame de Covid e tal. Todos os cuidados. Né? Mas gente, assim funciona. Mas só falta agora para a gente acalmar os nossos ânimos Estamos aqui. respiratórios, né? Entrar num diapasão Que musical. profundo. Profundo agora, hein?
que somente o Paulo Lima consegue nos trazer. Fiquei intimidado agora, né? Um dia quando eu estava na pós-graduação em direito previdenciário, uma pessoa usou a expressão diapasão. E aí eu perguntei, você sabe o que é diapasão? E ela quis me dar uma explicação. A diapasão é um apito. Porque você apita, ele dá lá maior e você afina o instrumento a partir daquele apito. É um apito. A gente usa a expressão diapasão dizendo no mesmo sentido, afinado com... né? Mas eu tinha um amigo meu... Por exemplo, nós usamos o meu diapasão, nós estamos sempre afinados. E ele achava que o pai dele era um paizão. O pai dele chamava Dias Paizão. Dias Paizão. Nossa. Essa foi típica de Castro Brothers. Essa foi brava. Essa é pra encerrar. Ar mesmo, né? Essa é pra encerrar a noite definitivamente, Paulão. Tá. Vou seguir a dica do Edmilson hoje, né? Vamos lá. Vou tocar Man at Work. O Emerson falou que você é roqueira, né? Que você gosta do rock and roll, né? Eu gosto. Tem as minhas preferências, mas gosto de rock. É? Em geral. Mas o que são suas preferências? Você lembra o que eu te pedi aquele dia no aniversário do Emerson? Aquele dia o pessoal tava pedindo umas coisas estranhas. Mas você tocou. Eu toquei? Pedacinho, mas você tocou. E o que era que eu Johnny não... Cash. Puxa, Johnny Cash, hein? Lembrou? Eu até cedo. Eu até cedo, Johnny Cash. Pode tocar da programação. Mas aqui é tudo no improviso. Aqui não tem um script aqui. I can get to sleep. I think about the implication of diving in the street and possibly the complication, especially at night. I worry over the situation. I know it'll be alright. Perhaps it's just imagination. Day after day reappears. Night after night, my heartbeat shows to fear, goes to appear and fade away, goes to appear and fade away. Come back another day. E esse foi o vídeo de segunda. Mas a bebida de primeira. Continuando respirando. Muito obrigado, Cláudio. Obrigado demais. Obrigada a você. Temos que marcar um segundo para falar só sobre respiração. Né? E eu prometo tocar um Johnny Cash daí. Mas essa respiração com drink. Com os drinks.